Vamos começar? Vai esperar mais um minutinho. Dá para a gente ir começando, né? O pessoal vai chegando aí. Para que a gente não fique até muito tarde. Aqui tem pessoal que tem compromisso. Isso. Então, a gente pode começar se apresentando. Começa você, Nath. Vai que tem gente que não conhece a gente aí. Gente, nós somos da Efetiva. Eu sou a Natasha. Nós temos alguns alunos novos aí. Tem alguns alunos já nossos que participou na primeira turma, passou no concurso. Tem gente que está mudando de áreas, que está no estado, né? E está vindo... Pôs para gravar, Rê? Coloquei para gravar. Está vindo para o município, tá? Foi aprovado no estado, mas está vindo para o município. Então, está querendo mudar de áreas aí, já foi aprovado, mas quer a mudança, né? Então, eu sou efetiva na prefeitura, passei em vários concursos, em 2018 eu efetivei no segundo concurso, de PEB 1, eu exonerei o concurso, tá? Estava fazendo mestrado na Unesp de Bauru, né? E foi aprovado agora nos últimos concursos de supervisor e diretor de escola, tá bom? Hoje eu sou diretora, né, chefe de departamento do Centro de Educação Especial do município de Avaré. E nós estamos com a efetiva desde 2021. Acho que vocês estão acompanhando aí as nossas postagens, nossos alunos compartilhando como que foi essa jornada, né? De várias aprovações, e melhor do que aprovações são as convocações. No último concurso de diretor, a quarta concorrente do nosso curso de diretor vai ser chamada agora no início do ano, né? Então, 100% dos nossos alunos que concorreram a esse cargo foram aprovadas e serão convocadas. Nós temos várias das meninas que estão aqui, né, a Bruna, algumas delas que também foram aprovadas, mas agora elas querem o quê? Uma aprovação melhor, elas querem a convocação. Então, né, essa que é a nossa missão, né, Rê? Isso mesmo. A nossa missão é fazer vocês passarem no concurso, viu, gente? Deixa eu aceitar a Grazi aqui. Bom, a maioria já conhece a gente, tá vendo a gente aí no Instagram, né? Pessoas que já foram nossos alunos, mas para quem ainda não conhece, eu sou a Renata, sou professora também da rede municipal, já trabalhei no estado muitos anos, professora concursada também, exonerei do estado para ficar só na prefeitura por opção, né? Porque eu sou mãe de um menino de 12 anos e um menino de 5 que é autista. Então, eu preferi me dedicar ao Francisco no outro período, por isso que eu estou com um período só, né? Então, estou trabalhando só um período. Também tenho mestrado, né? Fiz mestrado na mesma época que a Natasha, foi lá que a gente se conheceu e se tornou amiga, né? Foi a irmã que o mestrado me deu. E a gente está com efetiva concursos desde 2021, né? E a gente não parou ainda para contar, né, Nath, quantos alunos nossos passaram no concurso. Mas a gente vai sentar ainda uma hora e contar, porque a gente já teve mais de 100 alunos e muitos desses alunos passaram em mais de um concurso, né? Então, eu acho que é a prova aí de que, lógico, a gente não faz milagre, que a gente precisa também que os alunos estudem, né? Porque não basta a gente oferecer o curso e vocês comprarem. Se vocês não estudarem, também não dá para fazer milagre. Mas a gente está fazendo a nossa parte, é isso que a gente espera. Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, falar sobre o edital e começar, né? Terça-feira a gente começa o nosso curso. Gente, uma coisa que, antes da gente começar com o edital, é uma coisa assim, é foco, né? Porque muitas coisas vocês vão ver agora, ó, é novembro, dezembro e janeiro. São 3 meses aí que vai ter que ser intenso. O foco de vocês tem que ser o quê? Concurso. Vou ver postagem no Instagram hoje? Gosto, adoro ficar no Instagram? Concurso. Vou ver TikTok? É concurso, é dicas de concurso. Vou ver qualquer reportagem? É dicas de concurso. Porque tudo que vai chegando para a gente vai começar a memorizar e começa a mudar o foco nosso. Ai, Natasha, eu não vou poder me distrair em nenhum momento. Claro que vai, né, gente? Nós somos humanas. Mas o nosso foco maior nesse momento vai ter que ser o concurso, né? Nessas últimas 3 turmas que nós fizemos,
A última turma, eu vou falar para vocês, teve semanas, nós ficávamos também nesse ritmo que vocês estão ficando, de terça a sexta, e chegou na última semanas, acho que nas 3 últimas semanas, elas quiseram ir aos sábados para intensificar aquele ritmo mesmo. E nós fomos, né? Nós temos a Grazi aqui, que está junto com a gente, que estava presencial, a Grazi adora o presencial, é nossa aluna e estrelinha, né? E por quê? É a mudança de foco, é a mudança de vida de vocês nesse momento. E o gostoso do presencial é o quê? É esse clima mesmo, de um ajudando o outro. Eu pesquiso uma questão e levo para o grupo, chega lá no grupo presencial, gente, olha, eu achei essas questões aqui, vocês viram? Vai um complementando o outro, e isso vai acrescentando ainda mais na vida de vocês. É muito legal esse clima, essa harmonia que vai criando entre o grupo de alunos, né? Isso. Nath, você quer começar? Que eu vou aceitando aqui o pessoal que está entrando por último. Tá bom, então. Aí você vai falando, eu vou... Então, vamos lá. Nós estamos aí com um concurso novo de uma banca nova, uma banca recém-nascida aí, que surgiu, né? Acho que todas vocês acabaram já fazendo algumas pesquisas sobre essa banca, e essa banca chama Recrutamento Brasil, né? Então, tem muito pouco conteúdo dessa banca na internet, em alguns, mas tem vários concursos que eles fizeram, que nós conseguimos algumas provas deles que eles fizeram em outros municípios, né? Então, é uma banca recente, e a gente vai trabalhar no decorrer do curso o modelo de questões que eles trabalharam nesses concursos, tá bom? Esse concurso é um concurso público efetivo, né? Então, ele tem a duração de 2 anos e pode prorrogar por mais 2 anos, de acordo com o interesse público da Prefeitura Municipal, tá? Isso já é de praxe dos concursos públicos, né? Porque é um custo muito alto, vocês perceberam que a gente ficou um tempo muito longo aguardando esse concurso de Avaré, né? Então, a carga horária de todos os cargos, ele já está estipulado no concurso que a gente vai ver nas tabelas, nas próximas tabelas, tá bom? E também no plano de cargos e salários, que é essa lei complementar 216 de 2016, tá? Então, já está regulamentado o nosso plano de cargos e salários, que é um plano que está ativo, né? A gente acredita que vai ter algumas alterações, mas a gente segue o que está aí. Então, dentro desse edital, ele tem vários capítulos, né? Eles têm vários anexos aí. Então, ele vai trazer para a gente tudo que a gente vai trabalhar aí nesse edital. O anexo 1, que ele vai falar dos conteúdos programáticos de cada área, ele vai falar sobre a descrição das vagas. Vocês perceberam dentro das tabelas que eles colocam uma vaga para cada cargo, né? E isso vai abrindo de acordo com a disponibilidade de vagas do município, tá bom? Isso é uma estratégia de vários municípios, e daí, de acordo com que vai surgindo a demanda, eles vão ampliando os cargos para convocar mais pessoas do cargo efetivo. Até porque quando você coloca no concurso, você é obrigado, né? A prefeitura é obrigada a chamar aquela quantidade de vagas. Então, é uma estratégia que eles usam para não ter um número limitante ali, nem a mais, nem a menos, né? Então, eles colocam uma vaga, eles são obrigados a chamar uma pessoa, e depois eles vão chamando conforme a necessidade da rede, né? Que nem o concurso de PEB 1 mesmo, o que estava em vigência até o começo do ano, foi até quase o 150, não foi? Não lembro exatamente, mas chamou muito, muito, muito professor. E se eu não me engano, o número de vagas era 20, mais ou menos, quando saiu o concurso. Isso. O gestor ali, responsável, ele vai comunicando a administração da necessidade do chamamento de mais vagas, né, da ampliação de vagas, da abertura de vagas em cada cargo.
né? Então, por isso é uma estratégia que os municípios utilizam na hora que eles limitam a uma vaga. Então, vocês já devem ter visto vários vagas em vários dos cursos, né? Em várias áreas aí. Psicólogo escolar, é uma vaga. Assistente social escolar, está colocado como uma vaga, também não tem, né? São mais vagas que a gente sabe que vai surgir, porém, foi uma vaga só. Então, ele coloca o cronograma, isso é importantíssimo, a gente acompanhar o cronograma do edital. Porque tem gente que perde detalhes do edital, inclusive, às vezes, na titulação, nós temos colegas que, se tivesse colocado a titulação no dia correto, ela teria 5 vagas na frente, ela já teria sido convocada para o concurso. Vou falar para vocês que é de educação especial, hoje ela está em 10º, ela já teria sido convocada antes, tá bom? Então, tem que prestar muito atenção. Tem uma inovação também nesse edital, que é a questão das provas de habilidade específicas, né, do curso do intérprete de Libras. Então, também tem que acompanhar as datas, os conteúdos de como que vai ser essa avaliação, tá bom? E o detalhamento das provas e títulos, que nesse edital, ele é diferente dos outros que a gente acompanhou. Então, vamos lá para o quadro de cargos que vão acontecer. Nós pegamos agora os que estão mais próximos de nós, tá bom? Nós não pegamos muito da parte da saúde lá que vai acontecer. Então, o coordenador pedagógico é um cargo novo que está acontecendo no município de Avaré, 40 horas semanais, e ele já subdivide lá, gente. Dessas 40 horas semanais, tem que ser 8 horas diárias. Então, quem tem acúmulo de cargos ou pensa em fazer acúmulo de cargos, presta atenção nesses detalhes que estão estipulados aqui, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem um acúmulo de cargos e quer subdividir essas questões de carga horária. No edital, ele está falando que tem que ser 8 horas diárias, tá bom? E quais os requisitos básicos para esse cargo de coordenador pedagógico? Graduação plena em pedagogia ou pós-graduação na área de gestão escolar. Por que ele falou pós-graduação? Porque às vezes a pessoa tem uma graduação em matemática, tem uma graduação em letras e não tem pedagogia, mas tem uma pós-graduação na área de gestão escolar. Então, pode, tá bom? E também, além dessa titulação, ele precisa ter uma experiência anterior de, no mínimo, 6 anos de efetivo exercício no magistério. Olha o que o edital está pedindo, 6 anos de exercício no magistério, tá bom? Então, isso depois vai ter que comprovar também na hora da convocação desse concurso. Se você não tem os 6 anos, né, ou tipo, nunca deu aula, nunca trabalhou, né, como em sala de aula, realmente, com o título de professor, né, como professor, não tem como, né? Depois ali vai detalhar certinho como que tem que estar registrado, tem que estar escrito que você foi professor. Então, às vezes, já aconteceu comigo, eu trabalhei em escola de educação infantil da rede particular, por exemplo, que eu, no registro não estava como professor. Então, esse tempo que eu trabalhei lá não conta, por exemplo, para minha aposentadoria, porque não está como professora, entendeu? Mas eu trabalhava dentro de uma sala de aula. Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Pode falar, Amanda. Os anos que nem eu trabalhei junto com a Natasha lá, ela sabe. Aqueles anos, Natasha, que eu dei aula para fora, ele conta também? Conta em qualquer município, em qualquer escola particular, tem um registro de professor, conta como exercício no magistério. Acho que o seu foram 2 anos, Amanda. Não, foi mais. Eu tenho uns 8 anos, porque eu tenho Itaí também. Ah, é verdade. Que daí eu parei de viajar, você continuou. Isso. Então, eu tenho Itaí. Tá bom, isso. Então. Obrigada, Natasha. Obrigada, meninas. PEB 1, né? Olha aí o PEB 1, que a gente tem bastante gente esperando esse concurso há um tempo, porque esse foi o que a Renata falou, que prorrogou por causa da pandemia e chamou mais de 100 pessoas, passou de 150 aos convocados aí, né? 30 horas semanais, 135 aulas mensais.
essas 30 horas aulas é diferente do coordenador pedagógico e do vice-diretor. Coordenador pedagógico é horas semanais, então é hora relógio, 60 minutos. O professor é hora-aula, então é 50 minutos, tá? Dentro do nosso município, atualmente, a gente trabalha no período da manhã, das 7 às 11h30, e no período da tarde, da 12h30 às 17 horas, tá? Aí a gente tem aquelas cargas horárias de horas livres, horas de trabalho individual, horas de HTPT, que estão dentro dessas 135 horas, tá bom? Para fazer o concurso de PEB1, precisa da graduação em pedagogia ou habilitação específica em curso normal superior, tá bom? PEB2 de inglês também, 30 horas aulas semanais e 135 aulas mensais. Precisa da graduação em curso superior de licenciaturas em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escolares do município de ensino. Então, no nosso caso, ele precisa ter a licenciatura em letras com habilitação em inglês, tá bom? Para quem vai fazer o concurso de inglês. Professores intérprete de Libras, a gente tem umas meninas que vão fazer aí intérprete de Libras, a Márcia, a Josélia, a Jane, né? Tem outras que vão fazer também. 30 horas aulas semanais também, horas aulas, 135 horas mensais, tá bom? Licenciaturas em letras com habilitação em língua brasileira de sinais ou licenciatura em qualquer área. Então, quem tem a pedagogia aí, tem matemática, tem geografia, história, e com pós-graduação em Lato Sensu em Libras, tá? Ele pede, olha lá, na questão da licenciatura, pode ser em letras ou outra licenciatura, ou. Só que a pós-graduação, ela é obrigatória ter a pós-graduação em Libras, tá bom? Não é cursinho de 120 horas, é pós-graduação. Tá? Aqui ele não fala a quantidade de horas, mas ele tem que ser, a titulação tem que estar escrita pós-graduação lá. Vice-diretor, como eu falei, é a mesma habilitação na questão do coordenador pedagógico, então também são 40 horas semanais, com 8 horas diárias, tá? Então tem que prestar atenção quem pensa em acumular cargo aí. E a habilitação é a mesma do coordenador pedagógico e o tempo de serviço também. No mínimo, 6 anos de exercício efetivo no magistério, tá bom? Quando são para cargos técnicos na educação, a gente vai ver isso muito lá na LDB, ele tem uma exigência de ter passado por essa experiência no magistério, tá, gente? Diretor, coordenador, vice-diretor, supervisor de ensino, é exigido uma experiência no magistério para exercer essas funções de gestão. Tá bom? Profissional de apoio escolar é o outro curso novo que está acontecendo aí, outro cargo novo da prefeitura. Esse cargo ele vai exigir 40 horas semanais, 8 horas diárias. A condição dele é o quê? É ensino médio, a habilitação é ensino médio para ser um profissional de apoio. Tá bom? A gente vai explicar certinho depois esses profissionais de apoio, como na hora de ingressar, como que vai acontecer. Isso a gente vai explicar os detalhes depois, dentro de cada função lá no curso, detalhadinho para vocês, tá? Quem vai fazer o concurso de profissional de apoio aí, a gente vai falar quais são as condições depois na hora de ingressar. Olha o detalhe que está acontecendo aqui, né? Isso seria um pouco óbvio também, mas quem está fazendo um concurso pela primeira vez vai se deparar aqui e tem que prestar atenção na hora de fazer a inscrição, gente. Ele fala que o candidato ele pode se inscrever por até 2 vagas. Então, presta atenção. Eu vou fazer de PEB1 e de coordenador.
vou fazer de PEB1 e de vice-diretor. Precisa prestar atenção que ele já colocou em grupos separados ali os cargos, porque entende-se que vão ser em períodos inversos, tá? Para que vocês já pensem quais os cargos que vocês vão fazer e não façam inscrição para os cargos que estão dentro do mesmo grupo. Se está dentro do mesmo grupo, será dentro do mesmo período. Então, olha lá, quem for fazer o concurso para coordenador pedagógico não consegue fazer o concurso para professor PEB2 de inglês, que está no mesmo grupo. Olha lá na tela, grupo 1, tá? Quem for fazer do grupo 2 e gostaria de fazer para PEB1 e de intérprete, né? Já também não consegue, porque no grupo 2 eles colocaram PEB1 e professor intérprete de Libras. Tá bom? O vice-diretor, vocês conseguem fazer coordenador no período, vice-diretor no outro, PEB1 no período e o coordenador no outro, tá? Ou profissional de apoio, quem tá aí, porque eu sei que tem várias que têm as habilitações, mas querem optar por esse concurso, profissional de apoio no período e PEB1 no outro. Aí dá tranquilo, porque eles estão em grupos separados, então essas provas serão em períodos alternados, tá? Depois a gente vai falar, o que a gente vai falar ali, que na questão na hora de eu fazer a inscrição, se eu fizer a inscrição para 3, errei ali, vai valer o último que vocês fizeram, tá? Depois não cabe nem recurso, porque em todo o edital, ele vai falar que qualquer erro que aconteça é de responsabilidade do candidato. O edital, a prefeitura, ela não se responsabiliza por nenhum tipo de erro que a gente cometa no ato da inscrição, tá bom? Então, tem que prestar muito atenção antes de efetivar a inscrição, tá? Então, olha lá. Para efetuar a inscrição, o candidato vai ter que acessar o portal do site lá, portal.recrutamentobrasil.com.br. Aí vocês vão lá na aba realizar inscrição, vai abrir uma aba e vocês vão realizar o seu cadastro e posteriormente realizar a inscrição para a vaga desejada. Já pensei na vaga que eu vou concorrer. Vou direto lá e faço, tá? Você vai preencher com todos os seus dados. Antes, né, Nath? Que tipo, Oi, tem um pré-cadastro que você faz para depois você entrar para fazer a sua vaga, como se fosse criar um login dentro do portal, né? Isso. Então tem que prestar atenção. Vou colocar um e-mail que eu tenho acesso com facilidade. Porque às vezes a gente vai abrindo 3, 4 e-mails e eu não tenho acesso àquele e-mail, tá? Aí cai no spam, cai na lixeira e eu não verifico o e-mail. Tá? Então, ou tem que aquele prestar e-mail atenção. lotado, né, Nath? Que a gente já aconteceu com uma aluna nossa que não recebia o e-mail porque tinha tanta coisa daquele e-mail que, tipo, não conseguia chegar e-mail nenhum mais para a pessoa. Então, presta atenção na hora, use um e-mail que vocês utilizam bastante, que vocês estão limpando, que estão vendo, porque às vezes chega lá a mensagem e acaba passando. E às vezes, mesmo no dia, não saiu meu nome lá, mas preciso do comprovante de inscrição. Como é que você vai ter o comprovante de inscrição? Você veio no e-mail, como é que você faz? Né? Então, precisa de ter um e-mail que você está usando ali e que você consiga receber, de fato, os e-mails, né? As mensagens. Então, sempre prestar atenção nisso. Se vai chegar a confirmação no e-mail de vocês, né? Foi lá, imprimiu o boleto, que ele fala depois lá na frente que a impressão do boleto é uma confirmação também, uma pré-confirmação da inscrição de vocês, né? E também vocês já verificam a atualização do pagamento desse boleto, para que também não ocorra nenhum tipo de erro, tá, gente? Porque pode acontecer da gente, na hora de colocar lá no aplicativo para pagar, acabar colocando como agendamento. Às vezes a gente vai fazer no final do dia e coloca assim, quer fazer o agendamento, a gente não presta atenção na data, especialmente quem for para deixar para o último dia. Este edital, ele fala que a data do boleto tem que ser pago até o último dia da inscrição. Então, preste atenção na hora de quem for deixar para a última hora lá, por favor, não deixem, mas quem for deixar, prestar atenção
na data de pagamento lá, para vocês não ficarem agendando o pagamento pelo aplicativo, tá bom? E o pagamento também é só por via do boleto, não é por transferência bancária, não é por depósito, nem Pix, nenhum outro tipo de pagamento, tá? Também tem a questão do isenção de taxas da inscrição, que todo concurso tem as pessoas que têm direito a essa isenção de taxas, né? Então, ele vai colocar ali quem são as pessoas que têm direito à isenção dessa taxa e como que tem que fazer para solicitar essa isenção de taxa, tá? A gente vai passar bem por cima desses itens, porque quem se enquadrar nesses critérios de isenção, depois vai certinho no edital, faça a leitura minuciosa, cada um de vocês, quem não fez ainda, porque eu sei que tem gente que já, na hora que soltou o edital, já foi lá, já começou a fazer a leitura, né? E prestem atenção ao cronograma para não se perder nas datas, tá bom, gente? Então, a pessoa portadora de deficiência física e precisa desses documentos atualizados, tá? Precisa de um laudo médico atualizado, com no mínimo, com no máximo 12 meses o laudo. Então, não adianta eu pegar um laudo de 2022, a banca não vai aceitar, tá bom? E o laudo médico tem que ser original também, não é cópia do laudo para enviar. Com o valor de uma inscrição tão irrisória que está desse edital, não sei se compensaria pedir a isenção de taxa, né? Mas cada um sabe de si, vai analisando lá. Tem cargos que é R$5, gente. Então, se fosse um 85, como é o município de Botucatu, que é aqui do lado, teve do Ministério Público, que era R$120, tem gente que tem que se locomover para fazer o concurso, acho que até vale a pena quem se enquadra, mas no nosso caso a gente tem que pensar certinho se compensa o trabalho aí. Ele vai falar que o cadastro, né, é de responsabilidade do concorrente lá, do candidato, é nossa responsabilidade, tudo, né? Então, a gente tem que prestar atenção no e-mail lá, olha que a Renata falou também, se o e-mail está muito cheio, a caixa de e-mail, vai lá, limpa essa caixa de e-mail, tira aqueles anúncios que chegam de monte para a gente, para não correr o risco da gente perder essa informação. Caso sua inscrição não tenha sido deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar a prova. Então, é importantíssimo vocês terem um e-mail de confirmação da inscrição de vocês. Se não tiver essa confirmação de inscrição, não adianta lá e fazer a prova, lá brigar, porque depois ele fala que uma das coisas é a confirmação no e-mail e o boleto pago, para você poder recorrer depois no final. Alguém mais falou? Não, acho que você. É eu mesma? É que apareceu o áudio, parece que duplicado. Por isso que é importante a gente fazer a inscrição antes, né? Não deixar para a última hora. Porque daí a gente tem tempo de ver essa confirmação. Agora, se você deixa para fazer no último dia e depois que sai, aí você tem que entrar com recurso, tem que pedir, e é muito complicado. Então, veja antes, veja se confirmou o pagamento, se chegou o e-mail direitinho, que dá tempo de você, né, fazer uma nova inscrição, ver se o pagamento foi mesmo, se não foi cancelado, se o banco não bloqueou alguma coisa. Então, faça antes, né? A gente vai estar lembrando vocês aqui do prazo de inscrição pelo Instagram e pelos grupos do WhatsApp, mas não deixe para a última hora, né? Não vamos deixar. Tanto que lá no item 5.6 ele fala lá, pode mudar aí, que não serão aceitos pedidos de alteração de cargos ou suas opções após a efetivação da inscrição, do pagamento do boleto, mesmo que o período de inscrição não tenha terminado. Por isso, tem que pensar direitinho os cargos que vocês vão fazer aí, né? Então, já pensa muito certinho antes de fazer a inscrição, para não ter erro, tá? E perder a possibilidade de concorrer à vaga que vocês queriam, tá bom? Não haverá devolução da importância paga, tá? Seja qual for o motivo alegado, ainda que efetuado mais, olha lá, ou duplicidade da inscrição do boleto. Então, pagou 2 vezes o boleto. Ai, confundi. Fui lá, paguei. Ai, meu marido muito bonzinho foi lá, pagou para mim também. Pagou 2 vezes o boleto.
Você perdeu uma das inscrições, não vai ser revertido o dinheiro de volta, tá? A única coisa que pode acontecer de ter o retorno desse dinheiro é se esse concurso for cancelado, tá? E daí eles garantem a devolução do dinheiro, caso seja cancelado por qualquer motivo o concurso. É a única condição de rever esse dinheiro. Candidatas que estão amamentando, a gente tem alunas aí que tá para ganhar bebezinho agora em dezembro, que quer fazer o concurso daqui de Avaré, tá? Precisa fazer a solicitação já no ato da inscrição, e o bebê tem que ter até 6 meses de idade para dar essa condição de amamentação no período da prova, tá bom? Aí tem que ir uma pessoa para acompanhar o bebê, que vai ficar numa sala destinada lá junto com um fiscal, tá bom? Então, e o bebê também não pode ser mais de 6 meses, tá bom, gente? O edital, ele fala que a criança é até 6 meses de idade para dar direito a esse período da amamentação. E também não aumenta o tempo de prova do candidato. É dentro das 3 horas da prova. Eu já fiz prova amamentando. Eu já fiz uso desse benefício. Pessoas com deficiência, olha lá, as pessoas com deficiência serão reservados 5% das vagas dos cargos, tá bom? O laudo médico precisa ser original, expedido no prazo máximo de 12 meses, antes do término das inscrições. Então, aquilo que eu falei para vocês também na questão da isenção de taxa. Não adianta pegar um laudo médico de 2022, tá? Tem que olhar certinho a data para dar direito a essa vaga da pessoa com deficiência. Dentro do edital também, ele vai falar que essa deficiência tem que estar dentro das especificações do cargo, tá bom? Ele tem que ter condições de exercer aquela função que está dentro do cargo ali, tá bom? É de responsabilidade nossa, o tempo todo ele vai falar isso no edital, acompanhar todas as etapas do concurso. Isso que eu falei para vocês, a questão do cronograma, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo nesse edital. Vocês estão percebendo que os editais que estão acontecendo agora, o período de homologação deles é muito longo. Esse edital nosso, por exemplo, ele vai ser homologado só no mês de junho, né? De acordo com o cronograma ali, tá? E por isso, às vezes, a gente fica meio assim com as datas, é por isso que mais ainda que a gente tem que ficar esperto, tá? Datas, horários e local da realização da prova serão divulgados pelo site do recrutamento e pelos órgãos da prefeitura, né? No semanário oficial, no site oficial da prefeitura, eles soltam toda a nota dos locais da prova, dos horários, o nominal de cada candidato, tá? Com o número da inscrição. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também na hora da convocação, para ver se não tem equívoco, se o nosso nome não está na lista, para que nós possamos entrar com recurso a tempo da execução da prova, tá bom? O candidato tem que comparecer com, olha lá, no mínimo 30 minutos de antecedência. Gente, pelo amor de Deus, a gente acha que isso é bobo, tá? Na hora que a gente vê no jornal que fala daqueles candidatos que estão correndo para fazer o Enem, que chegaram atrasados, a gente não pensa nisso. Tudo bem que Avaré é uma cidade pequena, mas às vezes a gente está saindo de casa, quem tem criança pequena, acontece alguma coisa eventual com a criança pequena, né? A gente está saindo por o pneu do carro, a gente ia pegar uma carona, a carona se atrasa, ou a gente chega lá na portaria da escola que nós vamos fazer esse concurso, a gente encontra um monte de amigas e a gente acaba perdendo o horário de entrar na prova. Pode acontecer. Tá? Então, temos que prestar atenção nisso. Olha lá, canetas preta ou azul.
E essa banca, ela autoriza lápis preto e borracha. Tem um concurso que eu fiz em Taquarituba, esse ano, que eles não permitiam lápis e borracha para fazer a prova, gente. A gente era só a caneta azul ou preta, tá? Então, já anota aí, caneta azul ou preta. E quem gosta de fazer rascunho ali na hora da prova, no caderno de questões, pode fazer as continhas de matemática, fazer as rasuras lá nos textos de português. Essa banca, ela autoriza o uso de lápis e borracha. Tem gente que só prefere as canetas mesmo. Outra coisa, nunca leve uma caneta só, tá? Porque às vezes aquela caneta que você leva, ela seca na hora, acontece alguma coisa e dá pau. Daí você já é desclassificado, porque não tem como você preencher, porque não é permitido também preencher o gabarito com lápis, só com as canetas. Então, sempre leve, no mínimo, 2 canetas para fazer a prova, tá? Testa bem as canetas, para que não tenha problemas. Fases do concurso, olha lá, ele está bem esclarecidinho ali, né? Então, a fase 1 é das provas objetivas. Essas provas objetivas, a gente vai ver lá quantas questões são, o peso de cada questão, né? Elas são eliminatórias e classificatórias, tá? Então, as provas objetivas são eliminatórias e classificatórias. Fase 2, que é a prova de títulos, para quem vai colocar a questão do título, pós-graduação, mestrado, doutorado, aí vai apresentar os títulos, eles são classificatórios. Então, para que seja contado os seus títulos nessa classificação, você tem que ter passado na prova eliminatória, da prova objetiva, com no mínimo 50% dessa prova. Senão, os seus títulos nem são contados, tá bom? E a terceira fase, que é para uma dos cargos aí, que é para os cargos de professor intérprete de Libras, que é o teste de habilidades específicas, e ela é eliminatória. Olha só o peso dessa questão aí, tá bom, gente? Isso é muito importante, porque até mesmo, às vezes, pode chegar pessoas que só têm a pós-graduação, as meninas que são de Libras sabem, e não têm habilidade na Libras ali para conversar, né? Então, a cultura surda ali é uma coisa muito difícil. Eu já fiz vários cursos de Libras, né? Fiz cursos com surdos, com professores mestres de São Paulo, né? Que é o professor Wellington, lá de São Paulo. E se for para falar, para eu fazer uma conversação em Libras, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Eu me viro, eu falo oi, falo boa noite, né? Algumas coisas a gente se vira, mas para ter uma habilidade para ensinar a criança surda, na questão do processo de alfabetização, tudo, nessa questão inclusiva mesmo dela, eu já não tenho essa habilidade. Então, esse teste de habilidade específica, ele está colocando que é eliminatório, tá bom? Olha lá, das vagas de coordenador, PEB 1, PEB 2 de inglês, vice-diretor, psicólogo escolar e assistente social escolar. Das fases, eles vão ter 2 fases, que são a matelinha anterior, Rê. Peraí. É que tá aqui? Ai, isso. Então, desses cargos que eu acabei de falar para vocês, vai ser a fase das provas objetivas e prova de títulos, né? Então, são 2 fases que vão passar nesses cargos. O profissional de intérprete, aí ele já tem 3 fases aí, que é a eliminatória objetiva, a prova de títulos, que daí tem que trazer a questão da pós-graduação, e o teste de habilidades, que também é eliminatória, tá bom? Então, são 3 fases aí. E o profissional de apoio, que está sendo pedido o ensino médio, é a prova objetiva, que é a prova eliminatória, que é aquela que vai acontecer no dia 19 de janeiro. Gente, até aí, tá tudo certo? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido, porque é para a gente não ficar muito tempo aí, que eu tenho um monte de coisa. Tá tudo certo? Posso ir? Então, vamos lá. Então, dos cargos, eles vão ter as disciplinas, que são 4 disciplinas, que é língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? E para
ser aprovado no concurso, eu preciso acertar no mínimo 50% das questões. Aqui ele dividiu, tranquilinho, são 10 questões de cada disciplina, 10 de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos específicos, 10 de conhecimentos gerais. E cada questão tem um peso de 2,5, tá? Tranquilo também, né? Porque tem banca que tem que fazer toda uma fórmula, que tem algumas questões que pesam mais do que a outra, e aqui nessa banca ela já colocou que todas as questões têm o mesmo peso. Então, eu tenho que prestar muita atenção nisso na hora de eu estudar, tá bom? O português, a matemática. Nessa questão dele colocar 10 questões nessa área, eu consigo mostrar um pouco mais das habilidades que eu tenho, porque às vezes vem uma questão de português, eu só tenho 5 questões ali de português para eu responder. Com 10 eu tenho mais possibilidades de acerto ali, de ter uma porcentagem maior de acerto na minha prova, tá? Duração da prova, 3 horas, e o candidato tem que permanecer no mínimo 1 hora dentro da sala de aula, tá? Terminei a prova antes, ó, facinho essa prova, tá tudo certo, tô sabendo tudo, em 1 hora já concluí. Vai ter que esperar dar os 60 minutos para poder sair da prova, tá? Aí você fica ali pensando na morte da bezerra, Dorme. reserva, dorme, né? Tem gente que gosta de ficar revisando o que já fez, então, no mínimo 1 hora, tá bom, gente? Não adianta. Documentos tem que ser o original, com foto. Não adianta levar o CPF, não adianta levar o título de eleitor sem foto, tá? Tem que levar o título original com foto. Aconteceu alguma coisa, perdi minha bolsa, roubaram meus documentos, tem que ter o original do boletim de ocorrência no prazo estipulado também pelo edital, tá? Então, por favor, cuide direitinho desse RG, para quem não tem a carteira de habilitação, tem a carteira de habilitação, tem carteira de trabalho, que também pode levar, a questão também do passaporte também pode levar, tá bom? Então, por favor, hein? É o original dos documentos. Aí ele fala que algumas coisas também são proibidas durante a prova. Qualquer tipo de consulta, sem livros, apostilas, fone de ouvido não pode, celular, calculadoras não pode, óculos de sol. Quem usa óculos de grau e perder esse óculos de grau, só tiver o óculos de sol, tá perdido. Hein? Esse dia eu estava com uma colega e ela estava lá com óculos de sol dentro da sala, conversando comigo, acho que ela deve estar aqui na aula, porque ela tinha esquecido o óculos de grau dela. Na prova, isso não é permitido, tá, gente? Pessoal que depende do óculos aí para ler, tem que ser o óculos mesmo, sem a lente escura, porque não vai ser permitido. Relógio, quem esquece de tirar o relógio, nenhum tipo de relógio vai ser permitido, tá? Nenhum tipo de relógio também, então nem leve. Ponteiro, né? Nem aqueles normaisinhos Boné, mais antigos. celular. Hã? Nem os normais mais antigos que a gente usava, que não tinha nada de tecnologia, também não pode. Nenhum. Bonés, gorros, também nada disso. Um cuidado com o celular, tá? O celular, tem gente que já leva o documento oficial no celular, é melhor não levar. Lá ele vai falar que vai ser colocado dentro de um saquinho que é próprio, que a empresa vai fornecer esse saquinho. O celular, ele tem que ser desligado e não pode, gente, não pode ter nenhum despertador. Teve uma sala do concurso que eu participei desse de Taquarituba, que uma candidata foi Desclassificada? Foi desclassificada porque tocou o despertador do celular dela. Tá? Então, se tiver despertador, porque tem gente que marca despertador de hora em hora ali, se precisar levar o celular, desligue todos os despertadores antes de desligar o celular para garantir que não aconteça esse tipo de coisa, que às vezes a gente acha que desligou o celular e não desligou, tá? Porque agora os celulares atuais, eles não têm como aquela opção da gente tirar a bateria, né? Que antes a gente tirava a bateria para não acontecer isso.
Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Isso aconteceu agora em Taquarituba, no concurso que eu fiz esse ano. O candidato que não apresentar o documento oficial, olha lá, a apresentação da identificação do candidato não poderá realizar a prova, mesmo que seu nome conste na relação oficial dos inscritos do concurso. Então, precisa do documento oficial com foto, tá? Aqui está falando de novo da questão de 1 hora de prova, De uma né? hora. Pode sair, e daí, a partir daí, pode levar o caderno de questões, né? Depois de 1 hora, a gente pode levar. E eles falam também que o caderno de questões não vai, em hipótese nenhuma, eles repetem isso, que vai ser publicado na internet. Então, ou você leva, ou você não sabe o que você fez depois. Sim. Não dá para ver as questões. Não tem acesso, tá? Pode pular, pode passar, Rê? Esse também. Ó, no caderno de resposta, gente, não pode ter nenhum tipo de rasura, tá? Cuidado para não publicar fora do lugar, confere o nome certinho, o número do documento. Qualquer rasura que dê na prova de resposta de vocês, também vocês são desclassificados, tá? Então, por favor, prestem bastante atenção, confira o nome com o cargo que está na folha de resposta também, para que não aconteça erro. E nos 3 últimos candidatos que permanecerem na prova, eles têm que ficar para lacrar o envelope das provas e assinar a ata. Então, as pessoas foram saindo, você percebeu que você está ali, você vai ter que esperar, os 3 últimos candidatos vão ter que esperar para assinar essa ata, tá bom? Na questão do gabarito, olha lá que eu falei para vocês, não pode passar para o gabarito a lápis, questões duplicadas serão anuladas, questões em branco também serão anuladas, tá? Então, na hora de passar as questões para o gabarito, uma dica que eu dou, como a gente não pode levar nada, ou você tem aquela caneta que está de sobra, você vai colocando na linha, né? Para que a gente não assinale na linha errada, porque às vezes acontece. Ai, marquei a letra, no número 3, ela é a letra C, eu marquei no número 4, a letra C, tá? Ou com a própria folha do comprovante de inscrição, também a gente consegue alinhar ali dentro da folha de resposta, para a gente não assinalar em letra errada, número errado, porque uma questão marcada errada, você perde, às vezes, de 5 classificações no concurso, isso é fundamental. Aí é sobre as coisas que a gente já está acostumado, né? Chegou atrasado, não entra, tá sem documento, não entra. Se você não comparecer, né? Não tem como fazer a prova depois, porque tem gente que pede, viu, gente? Por isso que eles colocam lá no edital. Se você sair da sala sem um fiscal, por exemplo, você pede para ir no banheiro, mas não está aguentando ali, sai da sala porque não dá tempo. Você vai ser desclassificado, porque você só pode sair da sala se um fiscal te acompanhar, tá? Se você conversar com alguém, for surpreendido se comunicando com alguém durante o concurso também, eles podem excluir você do certame, né, que eles falam. Se você estiver durante as provas com algum tipo de equipamento, então celular, com relógio, se eles, de repente, na hora que você chegou ali, não notaram, ou você esqueceu e acabou entrando, e depois, no decorrer da prova, eles acabaram percebendo, eles vão te convidar a se retirar, e você é excluído do certame, tá bom? Então, aí a gente já tá, não devolver a folha de respostas também, perturbar, criar desordem dentro da sala, então, são motivos para eles te tirarem do concurso ali. Não assinar, né, se recusar a assinar, ou estiver com arma, né? Por favor, gente, deixe as armas em casa. Voltou. Então, pessoas também que às vezes ficam perturbando, tá? Tinha um dos concursos, demais, né? Os meninos que fazem Enem aí, né? Às vezes querem uma maneira de perturbar o outro, ficar abrindo bala e chiclete, porque tem gente que tem uma concentração muito rígida, né? Então, ou muito leve ali, que qualquer barulhinho já perde a concentração. Então, às vezes, uma estratégia dos meninos do Enem,
às vezes é nessa questão de ficar abrindo bala, chiclete o tempo todo para atrapalhar o outro, tá? Aqui esse edital, gente, ele não limita a questão de água, a questão de doce, de chocolate, tá? Isso é importante vocês levarem. Às vezes a gente nem consome, tá? Por quê? Às vezes você tá uma prova de 3 horas, às vezes você fica exausta. Então, uma maneira de você dar uma relaxada ali, você bebe uma água, dá uma hidratada, um chocolatinho, para você revigorar suas energias, tá bom? Porque isso é muito importante, que retoma a nossa atenção para aquele momento, tá? Porque às vezes a gente está no concurso, a gente está tão ansioso para aquele momento, porque é o sonho da vida da gente, aquele momento, porque tudo, esse tempo de estudo, porque tem gente que está mais tempo estudando, está naquelas 3 horas. Vai ser definido a vida de vocês naquelas 3 horas. Então, vira uma atenção tão grande que eu preciso usar de estratégias para eu voltar para aquele momento do agora, né? Olha, agora eu vou colocar os meus conhecimentos que eu tive nesse momento que eu me dediquei para esse momento. Então, eu volto, leio a questão com calma e analiso a questão com calma. Aí não estou conseguindo ler, completar tudo ali. Paro, tomo uma água, né? E a gente não pode ficar levantando a cadeira, então a nossa estratégia é tomar uma água, como um chocolatinho e retomo para a questão, tá bom? E se você não saiu para ir no banheiro ainda e tiver, levanta a mão, pede um fiscal para te acompanhar, vai dar uma voltinha, vai no banheiro, né? Se estica um pouquinho, porque esse momento de sair ali um pouco do foco, né? Acaba fazendo você relaxar um pouquinho para você retornar e às vezes a ideia se organizou melhor ali na sua cabeça também, né? É. Ali também, ó, no item 10.17, ele fala que não vai ser fornecido nenhum tipo de informação referente aos conteúdos às equipes que estão ali trabalhando, tá bom? Nada vai ser fornecido. É legal também, porque às vezes a gente lê, parece que aquela pergunta não está coerente. Então, ali na hora, eles não vão tirar dúvida. O que você pode fazer na hora Você achou que uma pergunta está muito estranha, ou está duplicada, ou tem alguma coisa com aquela prova que não parece certa para você? Anota, circula essa questão para você entrar com recurso depois, ou verificar depois. Porque na hora ali da prova, eles não vão esclarecer esse tipo de dúvidas. É isso que eles estão colocando ali para você. Então, depois você vai ter que entrar com recurso para esclarecer melhor essa questão aí que você ficou na dúvida ou achou que não estava incorreta ou que estava estranha. Então, é por isso que eles colocam. Porque às vezes a gente acha que tem duas questões que são iguais, né? Duas alternativas iguais, né? Daí pode entrar com recurso. Aí a gente entra com recurso dentro do período também estipulado dentro daquele cronograma, tá bom? No 10.18, ele fala que não será permitida vistas de prova, salvo-se quando houver solicitação judicial. E que o recrutamento e a prefeitura da Estância Turística de Avaré, ela não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas ou outras publicações referentes ao concurso público, tá bom? Eles não são responsáveis por isso. Teste de habilidades específicas para as meninas que vão fazer o concurso de intérprete de Libras, né? Então, ele tem que ser aprovados na prova objetiva, tem que ser aprovados, estar entre os 50 primeiros. Fui aprovado, estou nos 51, não passo pelo teste de habilidades específicas, tá? Eu tenho que passar até os 50 para que eu possa fazer esse teste de habilidades específicas, que vai melhorar na sua classificação final lá. Incluindo os candidatos empatados com os 50, tá? Tem que estar empatados ali com os 50. A convocação para a realização desse teste de habilidades será pelo edital da prefeitura, pela página da prefeitura e pelo recrutamento, tá bom? Serão desclassificados os candidatos que não se apresentarem para a realização do teste de habilidades, que não apresentar documentos original e com fotos, e retirar-se do local da prova sem autorização expressa pelo aplicador. Nem terminou de fazer a prova, já levanta, tá? Isso também será desclassificado. Aí ele vai especificar
os conteúdos que vai ser utilizado nessa teste de habilidades, que são os conhecimentos e as habilidades do candidato, né, inerentes ao cargo, e serão considerados aprovados o candidato que atingir, no mínimo, 50 pontos do teste de habilidades, tá bom? Da pontuação final, então, aí do pessoal de intérprete de Libras, que eles passam por... Ah, não, de todos esse é de agora. todos, É, de todos ainda. Peraí, gente, olha lá. Então, a soma da pontuação objetiva da prova objetiva e da prova de título, né? Soma da pontuação para os cargos de coordenador, PEB 1, PEB 2, vice-diretor, psicólogo escolar e assistente social, tá? Então, primeiro tem que passar na prova lá com 50% das questões aprovadas para depois contar a titulação, tá? Aí cada titulação tem uma pontuação para poder ter a ordem de classificação. O profissional de apoio, a questão a pontuação obtida só na prova objetiva, que tem que acertar no mínimo 50% das questões também, tá? E a pontuação final será obtida com a soma da pontuação da prova objetiva. E para os candidatos de intérpretes, a prova objetiva, prova de habilidades e a prova de títulos. Eles têm 3 fases que eles terão que passar. Fatores de desempate, daí tem vários critérios aí também, que daí tem que ver a questão da idade, número de filhos, tudo, mas para isso tem que estar com a pontuação igual, tá, gente? Vamos lá, recursos. Está falando que o recurso vai ser pelo portal do recrutamento, então se a gente quiser entrar com algum tipo de recurso, tem que entrar pelo portal deles, né, pelo site do Recrutamento Brasil. E daí tem um local específico lá e preencher corretamente. E também fala dentro do edital que você tem que ser coerente. Então, se você escrever lá, não fundamentar direitinho o seu recurso, ele já é negado, eles nem analisam. Então, você tem que fundamentar direitinho para ser analisado o seu recurso. Para convocação e nomeação, que é o que a gente almeja aí, né? Então, vai ser seguido, né, a classificação final das provas objetivas, de títulos, e quem tem lá a fase 3, que é a questão dos testes de habilidades. Então, é por classificação geral, tá? Então, a gente é convocado por classificação de aprovação do concurso, depois da homologação de todos os certames, todos os processos aí. E daí está falando aqui que as convocações são feitas através do semanário, né, digital ou impresso, e também através do Departamento de Recursos Humanos. Eu já recebi telegrama dos Recursos Humanos me convocando já para mais de um cargo, e cargos que eu aceitei, cargos que eu não aceitei, mas eles enviam. Se você deixar o endereço atualizadinho lá certinho, você chega na casa o telegrama, a mensagem, confirmando lá para você e convocando para você assumir, né, o cargo. Então, gente, os dados de vocês têm que estar atualizados. Caso alguém mude de endereço, de e-mail, nesse período de vigência do concurso, tem que informar a prefeitura, o Departamento dos Recursos Humanos lá, tá? Porque às vezes tem gente que não observa o semanário semanalmente e acaba perdendo o período de convocação, porque tem um limite para se apresentar, que são 5 dias úteis de apresentação de interesse para você pegar a relação de documentação que você vai ter que fazer os exames médicos, etc. e tal, tá? Então, precisa deixar tudo atualizadinho lá. Aqui está falando que se você não tiver, por exemplo, você fez o concurso para PEB 1, porque você está fazendo a faculdade de pedagogia. E aí convocam você. Você passou em 10º, passou super bem e já foi convocado. E você não recebeu o seu diploma ainda. Você tem um prazo lá para você aceitar, né, fazer a sua nomeação. Se dentro desse prazo o seu diploma não estiver ali, se você não tiver como comprovar que você terminou a faculdade, aí você perde o direito a essa vaga, tá? Então é mais ou menos isso. Então, estou esperando meu diploma de pós-graduação, por exemplo, em gestão. Estou esperando meu diploma de psicologia escolar. Então,
essa documentação, né? Se você não tiver toda a documentação ali certinha até a data da nomeação, você não pode assumir o cargo, tá bom? E acontece, viu, gente? Teve gente, e tem que prestar atenção na questão de validação, se alguém tem algum certificado que não está validado. Nós tivemos funcionárias do desenvolvimento infantil que elas eram de outro município, a certificação deles, na hora que chegou no estado de São Paulo, a certificação não foi validada, tá? Que era o antigo magistério que nós fazíamos, o deles tinha um nome diferente lá, não era considerado como magistério, ela não conseguiu assumir. Teve outra que estava no último ano da pedagogia, só que estava no primeiro semestre. Ele está na nossa rede hoje, ele é PEB1. Ele estava no primeiro semestre, ele não conseguiu a conclusão do curso na faculdade que ele estava fazendo, ele também não conseguiu assumir por causa de 4 meses, tá? Então, quem não está com a certificação ainda concluída, tem que prestar um pouquinho de atenção nisso daí, tá bom? Aí também fala que você tem que declarar se você exerce outra função, né? Se você não vai fazer acúmulo de cargos, se você faz acúmulo, tem que tem que coincidir, né? Os horários não podem ser no mesmo horário, então tem todas as regras lá e você tem que fazer uma declaração de próprio punho ali falando que você não exerce outra função ou que tem o acúmulo legal, né? Que a gente fala. Isso, então quem vai prestar aí com os acúmulos também tem que prestar atenção, ainda mais que no edital lá ele estipula os horários lá, tá? Aqui vai falar aqui, ó, sobre a exigência, né, sobre o tempo de serviço lá, então 6 anos para professor. Então fala que tem que estar anotado na carteira de trabalho, né, ou declaração ou certidão da empresa onde você trabalhou, que contenha o cargo e a função exercida pelo candidato, que deverão ser compatíveis com o cargo ao qual você está concorrendo, contendo a descrição das atribuições em papel timbrado com CNPJ e assinatura do responsável da empresa ou do setor de recursos humanos com firma reconhecida. Então, assim, se você trabalhou, por exemplo, numa instituição pública, fica fácil, né? Porque daí tá lá seu cargo lá e você traz o documento de lá e tá tudo escritinho. Mas trabalhei numa escola de educação infantil particular, por exemplo, né? E daí você tem que trazer escrito direitinho lá qual era a sua função, qual o nome do cargo, o que você fazia, para poder comprovar esse tempo de experiência, tá bom? Além de ser convocado, antes de você assumir seu cargo, você fala, ó, primeiro você faz o concurso, estuda pra caramba, passa no concurso, aí você é convocado, aí você já vai trabalhar. Não, primeiro você tem que passar no exame. A Natasha quase ficou no último, hein? Gente, é verdade, em 2018 eu fui fazer o concurso, né, fui chamada, tudo, e o professor, ele tem um exame de audiometria, vocês veem lá na relação dos exames que vocês vão ter que fazer. E fui fazer o exame e tal, que eu descobri? Que eu tenho uma deficiência auditiva, tá? A fono me falou, não levei a sério o que ela estava falando, porque até então eu não havia percebido essa questão que eu tive. Cheguei no médico, para a questão da aprovação nos exames médicos, o médico falou assim para mim, deu uma alteração na sua audiometria. Eu falei para ele, a fono falou, mas não levei a sério. Ele falou, então, não posso te aprovar com esse exame. Você vai precisar de um laudo médico do otorrino comprovando que isso não afeta nas suas funções. Eu tive que voltar no médico, passar no otorrino, ela fazer um laudo médico falando que aquela deficiência que eu tinha, que eu tenho uma curvatura nos 2 ouvidos, tá, gente? De 40 nos 2 ouvidos. Eu não entro como deficiente nos concursos porque eu preciso ser 41. Que essa curvatura não altera no exercício da função de PEB1, tá bom? No exercício da docência. Tem alguns cargos que não exigem essa audiometria. Então, pode acontecer sim, porque você às vezes descobre alguma coisa ou agrava alguma coisa no decorrer do ingresso no exercício público ou depois de um tempo acaba agravando, tá? Então,
acontece reprovação sim no exame médico. Então, daí tá falando que tem os exames, então a nossa tem que estar com a saúde em dia para trabalhar. E daí você também vai fazer os exames de avaliação física, avaliação psicológica, avaliação social. Então, na prefeitura você passa pelos médicos lá do DEMEP e você passa por todos eles. Então, vai ter um critério ali. Se você passar por todas as fases, aí sim você pode começar a trabalhar. Aí Pode aqui, ó, acontecer. isso. Aí aqui, ó, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações do edital. Então, pode ver que ele está sempre repetindo, né? No edital inteiro, repete a mesma coisa. Então, seja através do próprio site do recrutamento ou através do semanário oficial, né? O semanário digital da prefeitura. Aí vai entrar na parte do conteúdo programático, né? O que vai cair no concurso, que é o que vocês querem saber. E, gente, é conteúdo, né? Então, assim, eu falo que eu com a Natasha, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de sair o edital, e a gente estava analisando a banca, vendo lá o que tinha já de provas de outras cidades, e a gente tinha certeza. Eu falei assim, eu tenho certeza que eles não vão colocar os autores, eles vão colocar os temas, né? Porque para que facilitar a vida da gente se eles podem complicar, né? Então, eles colocaram os temas e a gente vai trabalhar com esses temas dentro dos autores que a gente, né, mais famosos, mais aclamados, porque não tem como a gente ver todos os autores, né, que falam sobre didática, por exemplo, ou sobre inclusão. Então, a gente vai ver os mais estudados, né? Então, aqui, ó, começando por língua portuguesa. Eu falo língua portuguesa, você fala matemática, tá bom, Nath? Porque matemática eu fico... Combinado. A gente fez um resumo aqui, porque também língua portuguesa é um conteúdo extenso. Quem vai ministrar as aulas de língua portuguesa para vocês é a professora Thalita. Ela também fez mestrado com a gente, nossa companheira de mestrado também. E a língua portuguesa vai abordar um tudão ali da língua portuguesa. Então, conceitos básicos, classes gramaticais, oração subordinada e coordenada, concordância normal, nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, entre outros. Então, por aí vai. Então, vai pegar um conteúdo bem extenso de língua portuguesa. Não dá para ver tintim por tintim. Então, como que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com um pouquinho de conceito, então vai entrar com um pouquinho de teoria ali sobre cada não, vai pegar englobar um pouco e trabalhar as questões, né? Porque o que a gente precisa? Treinar a questão. Então, a gente vai pegar as questões de concurso e vai trabalhar a língua portuguesa ali e revendo os conceitos que precisam ser revistos. Tá? Então, foi isso que a gente combinou com a Thalita. Isso. Então, pensando, gente, que na questão de curso preparatório para os concursos, é uma questão especialmente português e matemática, é revisão de conteúdo, tá? Tem conceitos básicos que a gente deveria ter visto lá no ensino fundamental. Então, eles vão trazer as introduções dos conhecimentos, né, dos conteúdos ali, elencar, e exercício, para que a gente memorize e veja técnicas. Por quê? No último concurso de 22, que nós fizemos agora da Prefeitura Municipal de Avaré, eram 5 questões de português, 5 questões de matemática. A Renata pediu para eu falar de matemática, então vou lá. Pode falar. Gente, das 5 questões de matemática que caiu no edital, 4 delas nós tínhamos treinado os mesmos conteúdos e modelos ali, que só mudava a questão de números, para vocês terem noção. Uma delas estava dentro dos conteúdos que nós tínhamos treinado, né? Só que daí vinha com mais informações, tá? Nós treinamos todos esses conteúdos. Só que essa 5ª questão, ela trazia mais informações. Então, ela tinha uma expressão numérica e ela precisava de 2 conceitos dentro da mesma questão. E dessas outras, só mudava os algoritmos. Então, quem treinou, conseguiu fazer e na hora lembrou a questão que ia usar lá, tá? Então, na questão de matemática, que é a Thaís, que é a nossa professora de matemática, que tem muita experiência na área, ela vai trazer lá desde o básico das questões fracionárias, de equações numéricas, né?
A questão da fração, tem muita gente que tem dificuldades das operações com frações, somas de frações, divisão de frações, subtração de frações. Então, ela vai trazer esses conteúdos para que a gente consiga trabalhar nas situações problemas e nos simulados, nas questões que ela vai trazendo para vocês, tá bom? Tudo em cima de questões de concursos, tá? Não vai trazer questões de ensino fundamental lá, são questões que caíram em concursos atuais, que vai ser trabalhados ali para vocês sentirem, tá? E uma coisa que vai ser muito importante, da gente ter um momento de simulado de concurso. Não são 3 horas de prova que a gente vai ter? A gente vai ter um momento no nosso curso que vocês vão ter esse momento. Eu estou fazendo o concurso de Avaré. Uma simulação do concurso, a gente tá? vai fazer. Estou simulando ali, gente. Estou naquele momento das minhas 3 horas e vou colocar tudo que eu tenho ali. Para eu tentar sentir quais as dificuldades que começo a ter. E depois, a gente, com as professoras, nós vamos revisando questão por questão, tá? Quais que vocês tiveram mais dificuldades, quais tiveram menos dificuldades, para que a gente consiga trabalhar em cima dessa linha, tá bom? Dúvidas aí? Tá todo mundo quietinho. Não? Tá todo mundo tranquilo? Tem gente aí, gente? Tem. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, que isso está no mesmo, em todas os concursos está colocando as mesmas habilidades, ali, as mesmas disciplinas para trabalhar na questão de conhecimentos gerais, tá? Então, a gente vai trazer o que é de mais atual para vocês, em todas as áreas de atualidade, política, economia, sociedade. Vou trazer textos com questões, com principais pontos, para que a gente consiga trabalhar, porque é uma área muito ampla, né? Tem concurso de água de Santa Bárbara que perguntou o nome da cantora Rita Lee. Quem assiste e está na atualidade sabe, ok, tem gente que não sabe, gente. Quem é fã, tá? quem é fã da Rita Lee deve saber, mas eu já não ia saber. Tá? Quem fez o concurso de água de Santa Bárbara aí, o ano passado, no retrasado, sabe que essa questão caiu. Então, a gente vai trabalhar nessas questões de atualidades, tá? Questão de não só nacional como internacional, que está tendo muito conflito de guerras, né? Nessas questões políticas de globalização, né? Questão de segurança, de ecologia, tudo vai estar dentro desse conteúdo. Depois a gente vai falar para vocês certinho como que vai ficar dividido isso dentro da semana. Conhecimentos específicos. Aí, nós aqui da Efetiva Concurso, a nossa especialidade é na questão de professores. Então, quem vai fazer aí na área de psicologia, de assistente social, a gente não consegue entrar nesses conteúdos específicos que não é da nossa área, tá? Português, matemática, conhecimentos gerais, dá para trabalhar em todas as áreas, tá bom? Desde o ensino fundamental o ensino superior aí. A parte de legislação ainda, que acaba entrando ali LDB, acaba entrando o ECA, tem algumas legislações que dá para a gente dar é o mesmo conteúdo, né? Mas a parte objetiva mesmo, ali, específica do cargo, de psicólogo específico do cargo, de assistente social, aí cada um tem que estudar por si, porque não dá para a gente ver tudo mesmo. É muito difícil, né? E é um conteúdo muito amplo, né? Se você pega lá, é meia página, né? De cada cargo. Então, é muita coisa. Isso. Então, a gente entra com esses conteúdos atualizados, tá, gente? Não sei se vocês estão acompanhando da Efetiva, teve a atualização na LDB, tanto em 2023 quanto 2024. Então, às vezes a gente pega um texto na internet, a gente não se atenta a essa atualização e passa questões despercebidas. BNCC é a mesma coisa, tá? Às vezes a gente vai baixar a BNCC lá, vou fazer minha pesquisa sozinha. Eu busco lá e pego uma versão anterior, onde muda o campo de experiência da educação infantil, muda a questão das habilidades que estão lá, as habilidades gerais da BNCC, porque a versão 2 é uma, a versão 3 é outra, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, porque conteúdo na internet tem de monte. Isso facilita muito a vida da gente, né? Mas a gente tem que prestar atenção nessas atualizações que estão acontecendo, especialmente nesses documentos. Educação especial, então, é o que está no auge,
Então, a gente precisa prestar muita atenção nessas atualizações que estão acontecendo. E quando mexe, às vezes, numa LDB, ela altera também a Constituição Federal, né? Porque a Constituição Federal é a Constituição maior nossa do país. E a LDB é a lei maior da educação, que rege toda a educação escolar. Então, tem que prestar atenção disso também. Do Plano Nacional de Educação também teve atualização. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, porque as bancas, eles pegam esses detalhes, tá? Que se a gente não tiver esperto, a gente come, que nem diz, come de barriga. Então, a gente vai tratar dos documentos oficiais, né, dos referenciais que são importantes para a área de educação, né? E vamos trazer também aqui, eu só citei alguns autores, né? A gente só citou alguns autores, porque não dá para colocar todos também, mas dentro dos temas ali a gente vai buscar os autores que são referência naquele tema para trazer para vocês de um jeito que seja dinâmico, um jeito que seja bem explicadinho, que esteja dentro de questões, né? Para vocês, além de verem o conteúdo, também irem treinando para as questões, né? Irem treinando para o concurso. Então, a gente vai mostrando ali como que aquele autor, como que aparece a pergunta daquele autor, né? Dentro das provas. Então, a gente traz aqui, ó, Piaget, Vygotsky, Vallon, Freire, Libânio, Veiga, Azevedo, Lucchesi, Perrenot, Saviani, Amantoan, Paro, Ains, Hoffmann, Soares e por aí vai, né? A gente for colocar autor aqui de educação, a gente fica até amanhã. Eu ainda combinei que eu estava conversando com a Natasha na hora que a gente estava montando a apresentação. Eu falei, se a gente for colocar item a item, a gente fica até amanhã falando na live lá, porque não acaba nunca mais, né? Não acaba. Gente, uma coisa que depois a gente disponibiliza para os nossos alunos, né, é a questão de um cronograma, tá? Então, para que vocês acompanhem os itens que a gente está trabalhando, né? a gente vai deixar fixos as disciplinas aí, né, que a gente vai falar um pouquinho agora das nossas professoras, né? Então, esses autores, a gente trabalha em textos em PDF, que vai ficar dentro de uma plataforma para vocês, com mapas mentais, com simulados, tá bom? Que vocês vão poder baixar no computador de vocês, no celular de vocês, imprimir a hora que vocês quiserem. E esse conteúdo fica armazenado lá por 1 ano, tá? Para vocês terem disponibilizados ali. Então, a gente vai alimentando essa plataforma, né, de acordo com os conteúdos que a gente vai trabalhando, tá? Então, aqui as nossas professoras, essa é a Thalita, né, professora de língua portuguesa, ela é professora também da Rede Municipal de Ensino, trabalha na Escola Suleide, ela fez o mestrado com a gente e ela vai ministrar as aulas às quintas-feiras, né, então a gente dividiu certinho, terça-feira vão ficar as aulas de matemática, quarta-feira a Natasha, com a parte pedagógica, né, e com a parte de conhecimentos de atualidades, ali, de conhecimentos gerais. Na quinta-feira, a Thalita, e na sexta-feira, eu, né, com a parte também pedagógica e com a parte de conhecimentos gerais. Eu com a Natasha ali vamos mesclar bastante sobre isso, tá bom? Aí a gente tem a Thaís também, que trabalhou comigo durante muitos anos no estado, né, tem uma experiência muito, muito grande no estado, tem experiência também em escola particular, passou no concurso do estado também, está efetivada aí na Escola Benê de Andrade, vai começar no comecinho do ano que vem, está entregando os exames. E também é tipo, como é que eu posso falar? É minha cria. É aquela que você vai trazendo assim de chaveirinho, sabe? A vida inteira, ela perguntando para mim, Renata, o que eu faço? O que eu faço? Virou meu chaveirinho e agora eu trouxe ela comigo aqui também. Daí temos eu, que vos falo, e a Nath, né, de professores. Então, aqui é a nossa missão, né? Nossa missão é ajudar você a passar no concurso e conquistar os seus objetivos. É isso que a gente quer aqui. Então, a gente não tem problema, a gente não mede esforços, né? A gente tenta de tudo aqui. Você fala, Renata, não entendi, não consegui desse jeito. Natasha, não, a gente vai trocar. Eu vou dar aula num dia, a Natasha vai dar no outro. A gente troca conteúdo, não entendi com a Natasha, vai com a Renata, não entendeu? A gente vai mudando. Mas o importante é que vocês se sintam seguras, né, para passar no concurso e conquistar o cargo de vocês. E a gente pensa nessa dinâmica também, gente, das disciplinas, né, porque daí é a maneira de vocês conseguirem revisar, tá? Durante as nossas aulas, a gente vai trabalhar com vocês e falar para vocês as técnicas de estudo,
os intervalos entre um estudo e outro, né? O tempo que a gente pode ficar no máximo estudando por dia, quais as estratégias que a gente tem que usar. Então, quando a gente pensou nessa divisão da disciplina, a gente pensou justamente nisso. Então, matemática é a primeira aula da semana que vocês vão ter que ter. Eu estou com a cabeça livre. Eu passei uns dias, já descansei e tal, consegui revisar alguns documentos no sábado, no domingo, na segunda. Na terça-feira, eu estou com a cabeça fresca. É a parte, porque tem a maioria das pessoas, né? A dificuldade maior é a matemática. Então, a gente pensou nessa estratégia. Então, para que também não cansasse a questão do conteúdo, a gente foi trabalhando dessa forma. Então, matemática na terça, na quarta, conhecimentos específicos de gerais, na quinta, língua portuguesa e na sexta, os conhecimentos específicos, ok? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? Então, é um edital, assim, diferente do que a gente estava acostumado, mas, enfim, uma banca aí, ela vai no geral das outras, né? A gente tem que ficar muito atento aos cronogramas, tudo aí. Vocês vão acompanhando no Instagram, que a gente vai postando as dicas aí, das datas. Gente, fica atento nas datas aí, né? Para não perder nada, nenhum detalhe, né? Quem foi nosso aluno, pode falar, a gente dá todo o suporte possível, porque a nossa alegria mesmo é ver alguém sendo convocado para estar trabalhando aí na prefeitura, que é um sonho de todos vocês, de todos nós aqui, né? Alguma dúvida, alguém quer perguntar? Estão todos quietinhos? Não? Hora da dúvida. Falando dos dias, né, que bastante pessoas perguntaram. Então, a gente começa as aulas no dia 12 de novembro e a gente vai levar essas aulas até o dia 20 de dezembro e a gente vai fazer um recesso, vai fazer uma pausa, né, para as festas de finais de ano ali, porque também a gente precisa descansar um pouquinho e ficar com a família, né, porque passar o Natal estudando ali, pelo menos com a gente, né, vocês podem estudar aí na casa de vocês, mas com a gente vocês dão um tempinho. E a gente retorna no dia 2 de janeiro e até o dia 15, né, Nath? No dia 2 de janeiro até o dia 15 de janeiro, para a gente fazer aí o sistema de revisão. A gente vai fazer revisão nesse período. Vai fazer esse simulado que a gente está falando da prova. Então, o simulado que vocês vão lá como se fosse uma prova mesmo de concurso. Vão fazer lá as 3 horas e depois a gente vai fazendo essa correção. Então, janeiro vai ser isso. Vai ser revisão do conteúdo que a gente viu, vai ser aplicação, vai ser simulado e a gente para no dia 15, porque eu não quero, né? Eu conversei com a Natasha, a gente não quer levar até a véspera, para vocês não surtarem, né? Tem que descansar um pouquinho, porque se chegar, eu acho que quando a gente fica muito bitolado, como que a gente pode dizer? Quando a gente fica muito ali ansioso com essa Penso, prova, né? quer levar até o último momento, você acaba gerando essa ansiedade, levando essa ansiedade para a hora da prova e que acaba sobrecarregando o sistema. Então, é hora de dar uma aliviada. Então, a gente já concordou ali até o dia 15, né, para encerrar, para vocês terem um tempo ali para respirar e ir para a prova com a cabeça bem tranquila. Porque daí é o momento de revisão de vocês, né? Porque daí tem conteúdo lá na plataforma, à vontade para vocês desfrutarem, que daí cada um tem uma técnica de estudo de momento de revisão, né? Momento de relaxar. Tem gente que foi conhecer o Esparecer, gente, olha eu fazendo propaganda, nesse período de concurso, na véspera, a prova era no domingo e no sábado, tiveram 3 colegas que foram lá no Esparecer tomar um banho de banheira, né? Para dar uma aliviada para passar no concurso, tá bom? Cada um tem uma estratégia, isso que eu tô falando para você. Só, por favor, não vão me beber na véspera de concurso. Nem dormir tarde, para no outro dia ficar com sono durante a prova. Tá bom? E aí, pessoal? Não Quais são tem as dúvidas, dúvidas? tudo tranquilo? Não? Gente, então acho que a gente encerra, né, Rê? Isso. Aí Mas a qualquer gente está à dúvida, disposição no grupo ou no particular, vocês têm contato com a gente, fiquem à vontade, né? Que a gente responde as dúvidas que possam estar surgindo nesse momento. E a gente espera encontrar com vocês na semana que vem, dia 12. Estamos super ansiosas, né? Para esse momento. Dia 11, abre a plataforma já com alguns conteúdos, na tá? verdade, já tem. Isso. O conteúdo de técnicas de estudo, por exemplo, ele já está na plataforma. Então, quem já comprou o curso já está lá
tendo acesso a esse conteúdo. Mapas mentais, né? A gente vai alimentando todo esse conteúdo aí. Tem mapas novos, tem resumos novos, tá? A gente Amanda, vai alimentar a plataforma aí. Pode falar, Mandinha. Amanda. O local, vocês já têm o local certo? Onde a gente vai estudar? Olha, eu até divulguei para algumas alunas ali, a Angélica está até aqui, ó. A Escola Metropolitana, que é ali na Praça Romeu Bretas, tá bom? Ali na Concha Acústica. Só se caso a gente precise aumentar um pouquinho o espaço, a gente altera o espaço, mas é no centro da cidade, pode ficar tranquilas ali, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Aí tem todo o acesso ali, comodidade para gente, internet, uma sala super confortável, para que a gente tenha um momento de estudo nosso mesmo, tá bom, gente? Alguém mais? Tá tranquilinho? A Bruna. Oi, Bruna. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, durante as aulas daí as questões, essas questões já são impressas ou vocês vão mandar para a gente levar para imprimir? A gente coloca na plataforma. Aí vocês têm acesso na plataforma e vocês podem imprimir e levar impressa. Aí fica a critério de vocês. Tem gente que está acostumado a acompanhar pelo celular, tem gente que gosta de imprimir, aí fica a critério de vocês. Mas a gente vai sempre disponibilizar antes das aulas. Então, antes das aulas, a gente manda o conteúdo e daí vocês escolhem qual que é o melhor método que vocês querem usar. Ah, sim. Obrigada. Nada. Eu tenho o material, Bruna, a gente disponibiliza tanto ele em PDF, ele completo ali, e quanto o material da nossa aula, que é em formato de slide ali, que é um resumo do PDF, tá? As nossas aulas geralmente são um resumo do PDF. Daí você tem no mínimo dois materiais para que você possa fazer a sua consulta do momento da sua revisão ali. Ah, sim. Uhum. A Isa está fazendo uma pergunta sobre a apostila, Isa. A apostila a gente vai disponibilizando assim, de acordo com os conteúdos que a gente vai trabalhando, tá bom? Então, depois você acaba montando um portfólio enorme de material que a gente vai disponibilizando. Mas só material impresso, assim, só apostila, por enquanto não. A gente está pensando nessa possibilidade para algumas alunas que pediram, que talvez não consigam participar das aulas, mas ainda não temos nenhum material concluído, assim, né? A gente não concluiu. Né? Então, é o que a gente está vendo agora, né? O edital saiu agora, então a gente está analisando e vai fazendo. Online Demorou? até sexta. Nós estamos com uma lista de espera, seu nominho está lá. Inclusive, essa aula está sendo gravada para a gente ver como que fica lá, tá? Porque nós temos uma pessoa da edição que cuidava dessa parte para a gente, numa edição, nas duas últimas cursos. Então, a gente está pensando certinho, nós já estamos com um número considerável, até sexta-feira a gente dá essa devolutiva para vocês, tá bom? Alguém mais? Mas eu vou falar uma coisa sobre a questão do presencial, gente. Eu sei que o online é cômodo, porque a gente tem as dificuldades da gente para sair de casa e tudo mais. Mas, assim, o online é ótimo, né? Mas quando a gente precisa se dedicar, pensa que são 2 meses, na verdade, né? Porque do dia 12 de outubro a 20, mais ou menos, dá um pouquinho mais de um mês ali em dezembro, e depois mais uns dias. Então, corrido, são 60 dias que você vai se dedicar. Então, se dedica aquele tempo. Quando você está no curso presencial, você está ali, né? Você não está cuidando da casa, você não está ouvindo o filho, você não está socorrendo o marido. E muitas vezes no online, a gente está ali ouvindo a aula e tudo mais, e vem um e pede uma coisa, vem outro e pergunta outra coisa, onde que está tal coisa? Posso fazer tal coisa? Eu não sei se vocês viram meu stories hoje no Instagram, então eu falando e meu filho passando do lado, porque é assim a nossa vida, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de conseguirem fazer o presencial,
Eu recomendo fortemente, né, Natasha? Eu sou adepta do presencial. A Natasha já tá ali, vamos fazer o online, né? Mas eu, pelo menos, estudo muito melhor no presencial. Eu gosto de ter aquele tempo que eu tô ali. E a troca também é muito importante. Quando você tá ali conversando com as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você tá vendo o outro estudando, aquilo vai te dando um ânimo a mais. E no online a gente perde um pouquinho disso, né? A gente não vê a carinha de todo mundo. Então é gostoso. Quando a gente tá lá, a gente faz amizade, troca experiência, uma outra pessoa te ensina de um jeito diferente que você não está acostumado. Então, tem tudo isso dessa troca, essa vivência do presencial que o online, infelizmente, acaba se perdendo, né? Então, pensem com carinho. São 2 meses de dedicação ali que vocês precisam. Então, avalia direitinho para vocês o que é Tem o melhor. momentinho do café, né, Rê? Tem o momentinho do café. Gente, e ali, no presencial, é uma coisa assim que quem já está fazendo concurso há algum tempo vai saber bem o que eu estou falando. Quando a gente está numa sala de professores, numa sala de amigos, que você já fez um concurso e não passou, você já fez 2, passou, mas não foi chamado, você fez o terceiro, você passou, mas também ele ficou na beira. As pessoas olham para você e eles falam assim, mas outro concurso? Você vai fazer concurso de novo, né? Às vezes é algum colega de trabalho, às vezes é um familiar, fala, mas você vai fazer concurso de novo. Eles não entendem qual que é a dinâmica que a gente está vivenciando de um concurso, né? E ali no presencial, a gente começa a criar uma comunidade mesmo de pessoas no mesmo objetivo. Ali eu posso trocar. Gente, olha, eu estou tendo uma dificuldade na parte de língua portuguesa ou na parte de matemática. Eu tentei fazer tal questão, eu não consegui. Às vezes um colega ali, ele fala uma palavra para a gente, é o que a gente consegue resolver, né? E ali é o momento para a gente criar. Tá? Uma das coisas que eu vou falar para vocês na aula, que foi uma das coisas de uns vídeos que eu aprendi, foi justamente disso. Não fique falando para os outros que vocês estão fazendo curso, não fique falando para os outros que você está estudando, não fique falando para os outros que você acorda 4 horas da manhã para estudar. Sabe que as pessoas vão olhar para você? Já sei. Eles querem deixar a gente para baixo. Tá? Quando a gente fazia mestrado, eu, a Renata e a Thalita, viu? Nós fazíamos mestrado trabalhando, dando aula, eu na gestão, na coordenação da Secretaria da Educação. A Renata ficou grávida no processo. E as pessoas não entendem como que é esse processo de estudo. Eu tenho isso dentro da minha casa. Minha tia, para quem me conhece um pouco mais próximo, quando a gente fazia magistério, a minha tia virava para a gente e falava assim, a Starup tá cheia de professor. Tá? Porque não era para a gente fazer magistério. Quando a gente foi fazer faculdade, eu com a minha irmã, ela falava assim, viu? Starup tá cheio de professor de história, de geografia, matemática, de língua portuguesa, né? Então, se a gente fosse para ouvir isso, ela queria falar o quê para a gente naquele momento? Dentro do que ela sabia. Viu? Vai trabalhar, você precisa do dinheiro, né? Só que a minha mãe já não, minha mãe falava assim, o que vocês têm de melhor e o que vai segurar a vida de vocês é o estudo. Só através do estudo que vocês vão avançar na vida, né? Então, foi isso que a gente segurou. E a gente foi, eu e a minha irmã, para quem conhece a minha irmã, ela trabalha no TJ, né? Ela foi professora da rede também, trabalhou 2 anos lá na Dondoca, com a Selma, com a Kátia, e exonerou do cargo porque ela gosta da parte de direito. Hoje ela é diretora de um fórum lá em São Manuel, né? É a área que ela se identificou, tanto que ela falou várias vezes para mim, para eu fazer concurso do fórum, eu falei, gente, não, eu sou da educação, não adianta, não saio da educação. Então é isso. A gente precisa agora se juntar com pessoas que estão dentro do mesmo objetivo, porque não é fácil. Falar para vocês que vai ser fácil, tá todo dia lá, das 7 às 10 da noite, e vocês vão chegar em casa, vai ter que revisar, vai ter que olhar de novo o conteúdo, entendeu? Mas vai valer a pena, tá bom? Então, acho que é isso, né, Rê? Eu acho que sim. Só se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser comentar mais alguma coisa. Tá? Esperamos vocês, que todos vocês estejam com a gente no dia 12, tá bom? Para que a gente forme uma grande comunidade aí efetiva e vocês vão sentir ainda mais do que é essa energia. Tá bom, gente? Beijos. Beijo. Até mais.